Voltamos aqui no Alô Família com a tia Renatinha e hoje nós vamos falar da importância espiritual dos pais na vida dos filhos, né, tia Renatinha? Um tema extremamente importante. É necessário a gente tocar nesse assunto, por mais que ele seja sensível, porque os pais, eles assumem várias responsabilidades na criação dos filhos. A responsabilidade financeira é totalmente dos pais, a educação é totalmente dos pais, apesar de que o momento em que nós estamos vivendo acaba terceirizando essa educação. Às vezes a gente terceiriza para a avó, porque precisa trabalhar. Às vezes terceiriza para uma babá, terceiriza para a creche, para uma escola de período integral, mas essa responsabilidade é dos pais. Sim. Então os pais, ele têm a responsabilidade financeira, a responsabilidade da educação, e eles também têm a responsabilidade espiritual. Sim, eu sempre falo, tia Renatinha, que o primeiro contato que o filho tem é com os cuidadores, é com a família. E eles estão muito mais observando o comportamento familiar, né, observando as emoções, como que os pais lidam com as emoções, como lida com cada específico, com cada tema que você falou, né, com a vida financeira, com a vida espiritual. Não adianta o pai falar às vezes para o filho: "Filho, vai orar, filho, vai ler a Bíblia", se o filho observa que os pais não têm esse comportamento, têm esse hábito, né. Então é muito importante nesse primeiro contato você estar formando ali o seu filho, trabalhando o caráter dele, trabalhando esses hábitos, né, funcionais, esses hábitos saudáveis. Então, é extremamente importante os pais trabalharem isso desde cedo, desde quando a criança nasce. Desde a Vamos gestação. falar que desde a gestação, Gestação. porque a criança já está ali sentindo, ele já está ali convivendo no ambiente, né, familiar. Isso. A psicologia, você trata isso muito bem, ela nos fala que o caráter, ele é formado até os 7 anos de idade. Então nós temos esse período também para formar o caráter cristão dessas crianças. Então a gente tem a ciência que nos embasa, mas para nós, pastores, nada melhor do que a Bíblia para nos embasar. Inclusive, tia Renatinha, você falou algo muito sério, porque essa formação do caráter, né, da criança ali na sua primeira infância, digamos assim, e eu já vi muitos pais que às vezes até pedem orientação, você sabe que eu e a Aline trabalhamos com família, né? Família, Às sim. vezes fala, ó, pastor, eu queria um suporte aí, porque meus filhos estão entrando na adolescência, e agora eu preciso estar, né, de olho, preciso estar mais próximo deles, ou seja, o indivíduo acha que esse apoio espiritual, emocional, esse tempo de qualidade, essa atenção, esse monitoramento paterno e materno, digamos assim, deve acontecer a partir dos 12, dos 13, do início da adolescência, não sabendo que às vezes lá na primeira infância, onde tudo começa. É É por onde tudo aí? começa. É a construção de uma casa. O principal da casa no alicerce, então o alicerce da criança é a primeira infância, é até os 6 anos de idade. Então nós vamos formar esse indivíduo até os 6 anos de idade. Tudo que nós queremos que esse indivíduo seja para a sociedade, tem que acontecer até os 6 anos de idade. A partir daí, vai ser uma sequência daquilo que foi declarado, ministrado na vida dessa criança. Eu trago 5 pontos para a gente conversar um pouquinho, que é aquele que a gente vem aplicando na escola de pais, Certo, e eu começo aqui por Deuteronômio. certo. E eu gosto de ensinar Deuteronômio 6, de 4 a 9, e eu gosto sempre de dizer para as crianças e para as famílias, o que que é a Bíblia para nós, cristãos? A Bíblia é o nosso GPS, Sim. certo? O pastor me mandou o GPS para eu chegar aqui hoje. E qual é o caminho que nos ensina, o GPS que nos ensina o caminho do céu? A Bíblia. O que que nós estamos fazendo aqui? Nos preparando para ir morar no céu, Sim. todos nós. E é isso que a gente ensina para a criança. Então, todos os endereços da Bíblia ensinam um único caminho, o caminho do céu. Então, a gente trabalha isso com a criança com muita frequência. E quem é que tem que fortalecer essa fala? A família. Porque a criança, ela vai para a igreja, e na igreja nós temos o culto kids, 40 minutos. Nós temos a EBD, 40 minutos. A criança, ela passa 8 horas por dia na escola secular. Sabe lá Deus o fundamento, desse professor que está ministrando na vida dessa criança. De onde ele vem, o que que ele Se é um adepto da ideologia de o gênero, que que ele faz
Exatamente. Né, o que que ele defende, o que que ele vive. A gente tem um monte de contextos aí, inclusive dos próprios professores, assediar a criança, induzir a criança a uma ideologia. E se esse fundamento bíblico, a base bíblica da criança não estiver firmada, ela vai ser induzida. Facilmente pode ser errado. Ai, qual que é a sua primeira paixão, depois que você apaixona pelo papai, a pastora que é criança, a menina tem essa paixão pelo pai, Sim. né, e depois quando ela chega na escola, qual é a próxima paixão? Professor. O professor. E aí o professor ele tem esse domínio, se a criança não Ele é um apaixona, formador de opinião. mas a criança passa a idolatrar, ela Exato. passa a admirar. Um vínculo Ela afetivo. cria o vínculo, e se a família não cria a base para essa criança, ela acaba cedendo aquilo que é ensinado na escola, a partir da ideologia do professor, porque hoje a escola, ela não se preocupa mais com a ideologia dos pais, apesar de que nós temos esse direito legal, né, eu sempre digo isso, os meus filhos vão aprender aquilo que eu quero que eles aprendam, e a escola vai ser responsável somente pelo conhecimento, que é necessário, o resto pode deixar que eu faça. Então, Deuteronômio delega essa responsabilidade para os pais. Quando ele diz assim, ó: "E estas palavras que hoje te ordeno no teu coração, ensinarás a teus filhos". Então não está dizendo assim: "Pastor, ensina as crianças. Tia Renatinha, ensina as crianças". Não está dizendo que as crianças têm que ir para uma sala, pastora Aline. Sim. Não está dizendo que as crianças têm que ir para EBD, está dizendo que o pai e a mãe têm que ensinar a Bíblia é tão detalhista, eu acho lindo. Tá falando assim: "Olha, coloca no umbral da porta o versículo para que seu filho memorize. Ata, escreve para todo lado para que seu filho memorize". Então essa responsabilidade para que a criança conheça com intimidade o reino é de quem? Dos pais. É dos pais, Essa educação primária, é os esse primeiro contato espiritual da criança deve ser na família e não na igreja. na A família. igreja é só uma extensão. O que que eu digo que é a igreja, pastor? O currículo da escola, a escola a criança ela entra, ela tem um currículo a seguir. Primeiro ano tem que ela tem que aprender ali a alfabetização, a forma correta, não é isso? Então currículo. O que que a igreja tem que fazer? A igreja tem um currículo para estruturar essa aprendizagem. Então, a família cria o vínculo espiritual e a igreja estrutura essa aprendizagem. Então, é importante, hoje no Ministério Vila Nova, nós temos um currículo a seguir todos os domingos, para que a criança entenda o contexto histórico, conheça os personagens, as etapas de cada momento, que cada ensino ali quer fundamentar, mas quem cria esse vínculo é a família, Sim. né, e quem fundamenta esse ensino é a família. E a gente vê, tia Renatinha, que quando esse vínculo não é criado, a criança não se sente pertencente a essa família, é onde ela vai querer se sentir pertencente em qualquer outro grupo, né. E aí Aí volta pertence à igreja, a igreja que ela frequenta. Tem uma família que eu acompanhei durante um tempo, a gente acaba assistindo as famílias devido a essas situações. E a mãe me trouxe uma situação, a criança está com 12 anos e ela dizia 14 anos, o adolescente dizia assim: "Mãe, todos os dias quando arrumava para ir para a igreja, aproveita que você só tem mais 4 anos". Sim, olha a força disso. Aproveita porque você só tem mais 4 anos para me levar obrigado para a igreja. Meu Deus Porque do a céu. partir do momento que eu fizer 18 anos, Eu saio debaixo da sua você tutela. não tem mais força para me levar. Trágico isso, muito triste. Isso dói na alma da família. E aí quando a família traz isso pra gente, o adolescente está com 14 anos. É uma situação muito difícil para recuperar. Olha o tempo que a escola, que os colegas, que os vídeos, que a internet teve para destruir o vínculo espiritual dessa criança. E hoje ela disse para a família. Então a gente está assim, com campanha de oração, com estudo, com visita, com jogos, tentando ajudar essa família a reconquistar esse E adolescente. essa situação que muitas das vezes é despertado ou que ao longo do tempo as crianças vão criando alguns até uma certa aversão pela igreja, Aversão. eu aprendo com a nossa convivência, eu, a pastora Nina, ouvindo crianças, famílias, que acontece? Hoje mudou muito, mas muitos pais
tinha hábito de corrigir, né, de bater literalmente com cinto, com uma varinha nas crianças no banheiro da igreja, ou atrás da igreja, no fundo da igreja, porque a criança às vezes aprontava, o que toda criança em algum momento vai fazer. Então o que que é o conselho que eu sempre deixo para os pais? Pai, para de bater no seu filho na igreja. Ah, pastor, mas é custoso, quer beber água toda hora, é pequeno. Gente, primeiro que hoje existem mecanismos, ferramentas para você educar seu filho de uma forma inteligente, sem ser uma educação violenta, agressiva. Mas se tiver que corrigir de uma forma moderada, deixe para fazer isso em casa. Concorda, tia Renatinha? Porque a criança acaba associando a igreja com um castigo. Tipo assim, outro dia conversando com um filho de pastor que é desviado, e ele falou isso para mim: pastor, eu cresci com trauma da igreja. Porque todo culto, ou eu apanhava na igreja, ou apanhava voltando para casa. Ele falou assim: eu lembro de um culto que eu voltei de casa, da igreja até em casa, meu pai com um cinto me dando lapada nas pernas. Ele falou: você viu o que você fez? Você viu o que você fez? E ele chorando até chegar em casa. Chegou, vai para o quarto, foi apanhar mais. Então, assim, na minha igreja eu deixo as crianças não à vontade, mas o mais confortável possível. Levando A eles gente a fazer parte do isso. culto. Sempre ter um diácono, um obreiro preparado para, de forma carinhosa, levar até o pai: "Ó, senta aqui, vai cá. Você quer uma água? Vai lá, tira a água para não tirar 10 copos de uma vez". Mas aquele negócio da pessoa pegar a criança e arrastando para o braço, levar para o banheiro na hora do culto e bater, gente, pelo amor de Deus, isso passou. Pelo amor de Deus, trata os filhos com alegria, com um bom tratamento, com carinho na igreja, para que ao lembrar da igreja, minhas filhas, por exemplo, minhas filhas, se eu falar assim: "Ó, tem culto infantil, papai vai estar viajando", elas choram, porque elas querem estar na igreja. Outro dia teve um culto infantil, né, Aline? E a tia falou assim: "Ó, quem chegar mais cedo vai ficar na porta recepcionando os irmãos". Elas queriam ir para a igreja às 5 horas da tarde. Falei: "Minha filha, o sol tá quente". "Não, pai, mas esquece a recepção", sabe? Aquela alegria, Feliz, ele disputando espaço para estar na igreja. Ele, né. E o tão lindo isso, pastora Dey, porque eu sempre falo que nós apresentamos Deus para os nossos filhos. E de que forma que você está apresentando Deus para os seus filhos? Às vezes você está apresentando um Deus rígido, um Deus punitivo, né, e deixa de apresentar o Deus amoroso, o Deus acolhedor, o Deus que perdoa, o Deus que te ensina, né, com amor. Sim. Então isso é extremamente importante. A partir de nós, a nossa convivência com Deus, eles também vão gerar a convivência deles com o Senhor. E é tão importante, pastora Ney, deixar eles livre para ter esse relacionamento com Deus, pra ter a experiência própria, porque nós já tivemos a nossa experiência com Deus. E agora é a vez deles de criar essa experiência com o Senhor, esse vínculo com Deus, a partir também do nosso exemplo dentro de casa. E eu sempre falo que às vezes tem cristãos que levam muito problema para dentro de casa, como se a igreja tivesse só problema, como se as pessoas da igreja fossem muito desleais, né? E esses conflitos também vai gerando conflito dentro da criança, para ela olhar para a igreja e falar: "Nossa, essa igreja não tem pessoas confiáveis, né. Meu pai está falando mal do fulano, falando mal do pastor". Cuidado. Então você está apresentando Deus para o seu filho. E essa observação, como você tem apresentado Deus para os seus filhos? O culto na igreja, ele é a extensão do culto familiar. Então, o que vai acontecer na igreja, até a avó do meu enteado fez um comentário que eu sempre gosto de carregar. Ela chegou do culto e ele perguntou para ela: "Vó, como foi o culto?" Aí ela disse para ele: "Filho, o meu foi uma bênção, porque eu fui lá entregar o meu culto". Então, se a gente ensina para a criança que o culto na igreja é a extensão do culto familiar, do culto, porque a nossa vida, ela é o cultuar a Deus o tempo todo. Nós estamos aqui cultuando o nosso Deus. E se a criança vive isso em casa, isso vai ser estendido à igreja. Como? Que a família vai ajudar a criança na igreja. Então, quando o pastor fala, vamos orar, filho, vamos orar, o pastor está chamando para orar. Vamos ler a Bíblia, a criança não sabe ler, põe o dedinho, mesmo para que ela segura o dedinho dela lá, para ela ter o E prazer familiarizando com de segurar a Bíblia. O filho está adorando, tanto que é bonitinho a gente ver aqueles bebezinhos levantando a mão, porque o pai e a mãe já tá treinando, levanta a mãozinha para adorar. Então a gente vai fazendo esse trabalho desde a primeira infância, vai treinando o filho ali no ambiente de cultuar. É sagrado, tem que ter um cuidado. A criança ela vai gerando aquela responsabilidade.